Queridos, eu quero começar esse vídeo desejando para você um Feliz Natal. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E para aqueles mais religiosos, cri-cri, tradicionais, Natal é uma coisa de idolatria, de feitiçaria. Natal não tem como se provar que Jesus nasceu nessa data. Tá bom. A gente tá... Eu acredito que eu tô falando com pessoas maduras. Por mais que todo mundo sabe disso, que não existe Papai Noel, que não existe realmente uma data, um tempo que Jesus nasceu. Ninguém sabe. Tá bom. Mas qual é a mensagem que quer ser falado acerca disso? É o nascimento de Jesus. O meu questionamento para você, irmão e irmã, é: será que Jesus nasceu para você? Dentro de você? Se você falar sim, para mim é o que importa. E o que o nascimento traz, eu comemorar o nascimento? Eu quero que você lembre de uma coisa. Você lembra a data que você aceitou Jesus? Então foi naquele dia que Jesus, para você, ele nasceu dentro de você. Comemore isso. Tenha isso em mente quando chegar o Natal, no dia que eu aceitei a Jesus, que a minha vida foi mudada. Ali Jesus nasceu dentro de mim. Pronto, pega isso. E a parte da idolatria de não sei o que do Natal, esquece isso, irmão, deixa pra lá. Mas nessa época as pessoas vão beber, vão se não sei o que, papapá. Pois nessa época também muitos estão sensibilizados. Há uma sinergia, há uma energia, o que o povo chamou espírito de Natal tomou as pessoas. É algo coletivo, que está todo mundo bonzinho, caridoso, receptivo, todo mundo aberto para receber uma palavra, né, de alta ajuda. Então, por que você não aproveita que está todo mundo assim para pregar Jesus? Para falar do nascimento dele dentro da vida dessa pessoa. Então, aproveita. É isso que eu acredito, porque eu realmente não fui criado a ter os enfeites de Natal, árvore de Natal, nada disso. Eu não sei, também era um pouco da pobreza, mas meu pai e minha mãe também nunca proibiram os crentes, nem nada disso, pelo contrário. Eles não celebravam o Natal, mas também não brigavam e discutiam com quem queria fazer, não. Porque eles também tinham essa maturidade, tá? Sem partir para aquele lado, né, que tem os extremistas, nada disso. Uma coisa mais equilibrada. Então eu acredito nesse equilíbrio. Mas hoje eu tô aqui com um questionamento muito forte para você, pegando esse gancho do Natal. Nós vamos orar aqui agora, os Salmos 91, nós vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor, mas hoje o meu questionamento é para lascar, como o nordestino diz. A pergunta que eu quero te fazer, e depois que a gente voltar da oração aqui agora, você vai me responder, e eu vou dar a minha opinião sobre isso. Qual é o maior milagre da sua vida? Esse vídeo de hoje é um vídeo reflexivo, para refletir, para, como a gente diz na expressão popular, para bater cabeça. Para você ficar pensando assim, meu Deus, e agora? Bater cabeça é assim, ficar pensando. Qual é o maior milagre? Cura? Libertação? Prosperidade? Restauração amorosa? Já sei. Já sei o que você está dizendo. Salvação, né? Vamos ver. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal agora. Se você está no Facebook, siga a nossa página agora. E tanto no Facebook como no YouTube, ativa o sininho da notificação para você acompanhar os próximos vídeos, inclusive desse devocional do Salmos 91. Tá? Faz isso agora. Já marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. Nós vamos para a oração aqui agora. E logo após eu volto para trazer uma palavra especial para você. E você entender qual é a minha opinião. Qual é o maior milagre na vida de uma pessoa. Mas vamos orar primeiro, vamos lá? Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Você já respondeu? Qual é o maior milagre que já aconteceu com você? Antes de te falar isso, eu quero só dizer para os irmãos que está chegando ao fim do bônus que o Facebook está nos dando. Eu sempre tenho que repetir, irmão, porque no nosso canal entra dezenas de pessoas todos os dias, pessoas novas que não sabem, entendeu, do conteúdo. Ou tem pessoas que assistem um vídeo, aí assiste outro, de outra data, então tem tudo isso. Por isso que eu tenho que ficar repetindo, que é para tentar pegar o máximo de pessoas, tá? No engajamento. Preste bem atenção, o Facebook ele está nos dando um bônus de $20 a cada apoiador. Você vai lá no Facebook, se torna um apoiador no Facebook, paga uma contribuição de R$19,90, ok? Reais, e eles vão nos dar $20. Além desta contribuição, você quando contribui lá com os R$19,90, nós recebemos uma parte desses R$19,90 também. E aí, até o dia 1º de janeiro, depois disso não vai valer mais. Então, se você está assistindo nessa época, nessa data, dá tempo de você fazer o Facebook nos abençoar. Você vai lá e se torna, e eles vão nos dar $20.
que é tipo 5 vezes mais o que você está nos dando. Você está nos abençoando e fazendo essa empresa nos abençoar também. É basicamente isso. Então aproveita para abençoar a nossa vida, porque eu vou edificar você e tenho edificado você com a palavra aqui todos os dias. Irmãos, nós estamos no desafio isso aqui. É Salmos 91, é 91 ministrações, palavras, orações. Tá fantástico isso aqui. Então, abençoa nosso ministério para Deus te abençoar também. Tá bom? Para você que está no YouTube, é o primeiro link nas descrições, é o primeiro comentário que está fixado e no chat também, tá? Tá fixado aí. Então é só clicar nesse link e ir lá e nos abençoar. Quando você nos abençoa, você está abençoando dezenas e centenas de pessoas. Porque nós temos pastores que nós ajudamos, nós temos 60 famílias fixas, tá? Em Aparecida de Goiânia e também na cidade de Goianira, com o nosso projeto social, 60 pessoas que recebem cesta básica todos os meses, tá? Cesta de verdura. Nós temos cursos, inclusive estava tendo aqui agora, que acabou o período escolar, mas nós tinha até uma professora para dar reforço. Nós temos também pessoas que vão lá para ajudar outros em processos judiciais. Nós temos uma doutora de advocacia, que é a doutora Renata, que tem nos ajudado. Tudo isso, irmão. Tem muita coisa que a gente não recebe incentivo de ninguém. Alguns são voluntários e outros nós temos que ajudar financeiramente. As cestas, a parte mais cara, é tudo incentivo aí de vocês que ajudam com oferta, com dízimo, com contribuição. A nossa igreja é uma igreja nova, não se paga nem um aluguel nem nada. Então toda ajuda nós recebemos das pessoas aqui. Então nos ajude aí, tá? Que Deus vai te abençoar poderosamente. Primeiro link nas descrições. Está escrito apoiadores do Facebook. Só ir lá e nos ajudar. Já que eu disse isso, pronto. Agora nós vamos para a palavra. Preste bem atenção. Olha só. Qual é o maior milagre? Eu já tenho uma caminhada de igreja muito grande. Desde que eu nasci, na verdade. Porque eu sou filho de pastor. Passei um período no mundo, conheci o mundo e depois voltei. Porque o Espírito Santo, quando tem um chamado, não tem jeito, né? Ele pega mesmo. Então, desde que eu me entendo de gente, eu vejo o que é igreja. Eu vejo o que é pessoas, seres humanos. E a gente, às vezes, cria muita concepção das coisas e concepções erradas. Às vezes eu vejo uma pessoa passando necessidade, mas se Deus abençoar, abrir a porta àquela pessoa, nossa, aí que ela vai ver que Deus é fiel e ela vai ser fiel. Muitos eu vejo assim no desespero. Pastor, por exemplo, irmãs, pastor, estou no desespero, marido saiu de casa, ou bate, ou isso, aquilo, outro, estou na luta para restaurar a vida amorosa. Aí a gente olha assim, fica com dó, fica com pena, que a gente, coração, né, de líder, de pastor, de um pai que quer ver o filho bem. É esse o nosso sentimento. E a gente pensa assim, nossa, se Deus fazer esse milagre, essa pessoa vai ser feliz, aí que essa pessoa vai ser fiel com Jesus. Em muitos casos, não. O que eu quero dizer? E isso é em todas as áreas. O que eu quero dizer? Que milagre, bênção, não firma ninguém em Cristo. Na palavra, muito menos. Porque muitos de nós, não são todos, não é geral, só queremos o milagre no final das contas. Porque depois que recebemos o milagre, damos pouca importância. Preste bem atenção. O maior milagre não é só você chegar na igreja, levantar a sua mãozinha e dizer, Senhor, me aceita como eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer a oração do pecador e aceitar Jesus. Jesus, eu te aceito, me aceita também. Aí você sai lá daquela oração, pronto, agora eu sou salvo. Eu sou um crente, agora eu sou um evangélico, eu sou um católico, eu sou um gospel. Não importa qual que é
o título. Aí você crê que você está salvo. Aí começa uma batalha de libertação, uma batalha para Deus fazer um monte de coisas na sua vida. E aí, quantos de nós já não falamos, né? Que o maior milagre é a salvação. Mas quando a gente tem muito tempo de experiência com igreja e com pessoas, você pode talvez chegar à conclusão que eu tenho chegado. A salvação é só um passo primário para o maior milagre. A salvação você pode receber no último dia da sua vida, como nós temos o ladrão da cruz que recebeu. Passou a vida toda fazendo tudo que é errado. No último dia ele aceitou e Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha aí. Sabe qual que é o questionamento que eu tenho aqui hoje? Nessa época tão especial que nós estamos aí no Natal, comemorar o aniversário de Jesus. A pergunta que eu te faço é: você acredita que o maior milagre é a salvação mesmo? Pois eu vou te dar uma outra visão. Uma visão de alguém que assiste pessoas e vê muitos anos. Na minha concepção, no meu entendimento, o maior milagre é formar Cristo dentro das pessoas. E formar é fazer essas pessoas serem transformadas a certo ponto que se pareçam com Cristo. Esse é o desafio. Recentemente, terça-feira agora que passou, dia 22, não sei, lembra-se da cabeça. Nós fizemos uma live, o apóstolo Gelson, apóstolos e profetas, pastores de vários lugares do mundo. Nós fizemos uma live aqui de 7 horas de oração. Vocês lembram? Que deu muito mais de 7 horas. E eu me lembro do apóstolo Gelson contar nessa live que, do nosso começo do ministério, o meu começo, que eu fui pregador itinerante muitos anos, irmãos. Viajando, pregando nas igrejas. E quando eu era pregador itinerante, eu tinha uma preocupação: mostrar serviço para os pastores, para os líderes. Mostrar serviço para as pessoas, irmão. Resultado. As pessoas queriam resultados. Então todo o meu jejum, toda a minha oração, todos os meus pedidos era que Deus fizesse um milagre na vida das pessoas. E aí ia para as igrejas pregar para ver milagres acontecendo. Pastor, mas até hoje você não faz campanha para as pessoas receber? Faço. O que mudou? Em relação a isso, não é que eu não acredito mais no milagre. Eu acredito firmemente. Mas quando a gente chega a certo ponto de maturidade, que a gente não mais está preocupado com a oferta que vai receber, com o que as pessoas vão falar ou deixar de falar, quando você amadurece na palavra, no entendimento, você tem outra concepção do mundo espiritual das pessoas. E do próprio Deus, você recebe do coração de Deus qual é o propósito. Naquela época o propósito é operar milagres, expulsar demônio, curar enfermos. Fiz isso muito mais do que hoje. Faço ainda? Muito, mas já fiz muito mais. Orar por milagres criativos, brinco transformar em ouro, ouro aparecer na mão das pessoas, pedra preciosa, milagres assim. Inclusive tem muitos vídeos no canal antigo meu lá, bem de 5, 6 anos atrás, tem vídeo no YouTube lá. Deu fazendo isso, né? Aquela época febre assim. Hoje a gente amadureceu porque a gente entendeu que o maior milagre não é isso. E isso não quer dizer que as pessoas vão ficar fiéis com Cristo ou essas pessoas vão ter compromisso com Deus. Porque eu vi com esses meus olhos, como diz o ditado, que a terra que os bichos há de comer, ou não, vou ser arrebatado, não sei. Mas eu já vi quantos que receberam milagre, prosperidade, que tiveram assim, coisas assim, estrambólicas, não tem nem palavra, não tem nem um adjetivo, coisas assombrosas, terríveis, sei lá qual é a expressão que Deus fez. E hoje essas pessoas não têm um sentimento de gratidão.
não estão na presença do Senhor, estão cuidando da sua vida, uns em pecado, outros menos, não sei. Mas eu cheguei à conclusão que milagre e bênção não firma ninguém na palavra, nem em Deus. Você sabe, tem a parábola aí, 9 leprosos foram curados, quantos que voltaram para agradecer? O ser humano é assim. Então o maior milagre não é a salvação, é o que acontece após a salvação, após você aceitar Jesus. O maior milagre, no meu entendimento, na minha concepção hoje, é formar Cristo dentro de uma pessoa. Não é uma oração que faz isso, irmão. A oração do pecador. É uma vida toda pregando, orando, ensinando e tentando fazer essa pessoa amadurecer. E se você olha para mim, é o que acontece comigo. Eu passar isso para as pessoas. Eu tenho dito aqui no canal, nas redes sociais, o seguinte, irmão, se você ficar me acompanhando nas redes sociais no canal, o mesmo crescimento espiritual que eu tenho diariamente e anualmente você vai ter, porque tudo que Deus tem me dado, eu tenho passado para as pessoas, pregado para as pessoas, ensinado às pessoas. Então, automaticamente, quem caminhar juntamente comigo, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, se a gente olhar para trás, vai dizer, olha quanta coisa eu já preguei, quanta coisa eu te ensinei, quanta coisa aprendemos juntos, quantas coisas passamos juntos. Isso é o crescimento. E se você ficar firme até o final, como o apóstolo Paulo diz, você receberá a coroa da justiça. O maior milagre não é a salvação, é o que acontece após a salvação. O maior milagre é formar Cristo dentro de uma pessoa, meu irmão. Tá bom, se para esse maior milagre acontecer, há menores processos para acontecer, como a restauração de um casamento, amém? Uma cura, amém? Uma libertação, amém? Uma bênção financeira, amém? Isso são pequenas partículas, pequenas coisas, para um milagre que é muito maior, muito mais complexo, é formar Cristo dentro das pessoas. Olha o desafio que nós temos aqui no Salmos 91. 91 pregações, ministrações. Hoje é o 42º vídeo. Até agora eu não repeti uma palavra, uma ministração. Eu conheço pastores e líderes de igreja local que arranca os cabelos da cabeça para formar uma pregação uma vez na semana. Eu estou te dando aqui uma por dia. E às vezes até 2 quando eu faço o devocional do Bom Dia Espírito Santo. E às vezes vou pregar na igreja aqui e não quero pregar aquilo que as pessoas já assistiram no YouTube. Você está entendendo? Mas esse é o processo de Cristo ser formado dentro de mim. Eu abrir, eu buscar. Olha aqui, irmãos. O texto que eu separei para vocês. Gálatas, é só um versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Filhinhos, ou meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Olha o que Paulo está dizendo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, vírgula, até que Cristo seja formado em vós. Não é cura, não é libertação, não é restauração, não é nada disso. Não é só levantar a mãozinha, aceitei Jesus, agora estou salvo. O maior milagre é ver Cristo sendo formado dentro das pessoas. E não é uma pregação que faz isso, e não é uma oração que faz isso, é uma vida. Por que ninguém quer pregar sobre isso, ou quer falar sobre isso, ou quer propor isso? E por mais que não, é só uma expressão. Eu quero que você entenda como uma expressão só. É chato, não é? Você viu que eu estou nadando contra a maré aqui nas redes sociais. Eu escolhi isso. Eu, né, entre aspas, o Espírito Santo me conduziu a isso. Porque quando eu comecei no YouTube aqui,
porque comecei a viralizar, eu comecei a viralizar como nós temos... Acho que todo mundo conhece, né? Aquele pastor barbudão, Vagnão. Eu comecei como ele e viralizei vários vídeos, do jeito que ele está fazendo ali. Comentava sobre um pastor, sobre uma polêmica, sobre outro. E vi o canal assim bombando. Falei de coisas que tem a ver com... Fazia comentários. E depois que eu transicionei para fazer campanhas, as visualizações acabaram, baixaram. Comecei a falar também. Falei muitas coisas de política, de isso, aquilo, outro. E depois o Espírito Santo foi me levando para outro entendimento. Sabe o que eu fiz? Eu troquei o populismo pelo... Não vou nem falar autoritarismo, né? Não é autoritarismo, não é essa expressão. Eu deixei aquilo que era popular para pregar algo sobre aquilo que eu tenho autoridade para pregar. Algo de respaldo. Algo que eu prego que é profundo e que traz edificação. Porque eu vejo muitos canais aqui que fazem muito mais visualizações que eu, mas é só com polêmica. Não, e o povo é bravo, meu filho. Eu fico vendo aqui. Aí eu fico vendo as visualizações, 200, 500 mil, 300, gente com milhões. E eu falo, rapaz, eu queria ver uma pessoa viralizar um vídeo desse pregando a palavra, 1 milhão de visualização, pregando a palavra profunda. Por que que isso não acontece, irmão? Porque é chato. Ninguém quer gastar tempo com isso. Ninguém, entre aspas, não é geral. Olha vocês que estão me acompanhando aqui. Que já pegaram vídeos meus aí de 2 horas de pregação de estudo bíblico. Meio que os nerds da Bíblia só que quer isso, entendeu? Porque é esse o processo de Cristo ser formado em pessoa. Não é eu só chegar a trazer palavras de autoajuda. Não é eu só chegar e determinar a bênção sobre você. É fazer Cristo ser formado dentro de você. Quantas pessoas que começam a caminhar comigo nos propósitos, nas campanhas do devocional, nas pregações, que no meio do caminho eles desistem, eles não querem. Quantas vezes eu já falei de campanhas aqui que começa bem, depois, né? É só você olhar, apesar que também nós estamos no final do ano aí. É só você olhar as visualizações dessa campanha do Salmo 91, como é que está? O vídeo de ontem, 41º, no momento que eu estou gravando esse vídeo agora já são 5 horas da tarde. É só editar e postar. Não chegou nem 1.000 visualizações, estava com 2.000 no começo. Porque o povo vai desestimulando, mas apesar que tem esse final do ano, todo mundo está muito ocupado, tá? Então, preste atenção nisso. Qual é o maior milagre? É Cristo ser formado dentro das pessoas. Não é apenas a pessoa receber uma bênção, uma cura, uma libertação. E isso é um processo de amadurecimento espiritual que poucos desejam, que poucos querem. Tá? Se você tem reverência à palavra de Deus, eu estou glorificando a sua vida por estar até aqui agora. Tem quase meia hora de vídeo e você está aí. Glória a Deus por você. Eu quero dar 2 palavras só para você aqui desse texto. A primeira palavra que eu anotei aqui no original é filhinhos, teknon, que significa uma criança que vive em total dependência de responsáveis. E essa pessoa, essa criança, ela vive em total dependência voluntariamente. Tá? A concordância Strong's faz um comentário assim: isso ilustra, falando sobre a palavra teknon, criança, ou o apóstolo Paulo diz aqui, meus filhinhos, ele está dizendo minhas crianças, tá? É isso, em outras traduções é isso, minhas crianças. Ó, isso ilustra como todos devemos viver na total dependência do Senhor, momento a momento, obtendo orientação, cuidado, nutrição, carinho e afeto do Pai Celestial. Paulo, ele quer passar isso para os Gálatas. Ele quer passar esse sentimento
Ele quer passar esse cuidado através daquilo que ele prega, daquilo que ele faz, daquilo que ele ministra. Ele olha para essas pessoas como seus filhinhos, como crianças. E quando eu me deparo aqui com muitas pessoas nas redes sociais, nos canais, nos lugares que eu vejo os vídeos, como que uma forma bem fácil para a gente diferir quem é criança e quem não é, pela comida, não é? A criança não tem uma comida diferente, não é aquela comida papinha, não é o leitinho, que a própria palavra diz essas expressões. Então eu sei quem no YouTube e nas redes sociais dá papinha e sei quem está apresentando um alimento sólido. Faz esse diferencial aí. Você que acompanha vários canais de várias pessoas. Quem é que está dando papinha e quem é que dá uma comida mais pesada? Aí você vê os seguidores de quem dá papinha e os seguidores de quem dá uma comida mais pesada. Você não precisa ser tão inteligente para entender o que eu quero dizer. Que o maior milagre ele é tão difícil porque muitos rejeitam esse processo de Cristo ser gerado, formado dentro deles, porque isso dá trabalho, isso não é um milagre, isso não acontece da noite para o dia, é uma vida vivendo na presença do Senhor. E não é só vivendo como religioso dentro de igreja, é vivendo, desenvolvendo caráter, desenvolvendo a identidade de quem? De Cristo. É se parecendo mais com Cristo. Tem um monte de gente que recebe milagre, que recebe bênção, está nadando na bênção. E eu vou falar. Mas é um sem vergonha. Um cara de pau. Um mau caráter. Porque Cristo não foi formado no caráter dele. Ele continua com o caráter do homem velho. Agora ele é chamado de católico, agora ele é chamado de evangélico, agora ele é chamado de cristão, agora ele é chamado de gospel. Mas não pode ser parecido com Jesus, porque não é. Não foi formado, não foi gerado dentro dele isso. O maior milagre não aconteceu. Aconteceu a prosperidade, aconteceu a cura, aconteceu um monte de coisas. Repito, que pode fazer parte desse processo de Cristo ser formado em nós. Porque tem coisas que não só palavras que convencem, um milagre pode convencer. O milagre é apenas um dos processos. Uma cura, uma libertação, uma prosperidade é um só dos pequenos processos para Cristo ser formado dentro de nós. A palavra formado, ele diz: hoje eu estou sentindo dores de parto novamente. Dores de parto por quê? Se você pegar o contexto, é problema entre as pessoas. Se você pegar o contexto, né? O contexto é o que Paulo está falando antes do versículo 19. O que ele está falando? Ele está falando de caráter, ele está falando de pessoas, ele está falando de relacionamento entre as pessoas, ele está falando de uma série de coisas espirituais e de coisas naturais, ele está falando de tudo isso. Ele diz: eu sinto novamente dores de parto como se eu estivesse gerando vocês. Para que propósito? Para Cristo ser formado. A palavra aqui é mofo. Lembra da palavra metamorfose? Que é a transformação. Mofo significa formar, moldar. Mofo vem de morfer. E morfer, essa palavra grega, diz assim: formar é incorporar a essência interna. É basicamente passar por uma transformação de dentro para fora. Ok? De dentro para fora. A religião ensina você usos e costumes, a religião ensina como você andar como crente, como você se vestir como crente, como você falar como crente, né? E isso já virou até moda, até gente que não usa essas linguagens de crente. Mas é uma mudança exterior, porque nada mudou dentro dele. Jesus curou, mas nada mudou internamente.
Jesus libertou, mas ainda tem coisas para... Jesus restaurou o caminho, Jesus curou nas feridas na alma, Jesus transformou o casamento, Jesus fez um monte de coisa. A mudança da pessoa é só uma máscara externa, porque dentro dessa pessoa, como Cristo não foi formado dentro dele, dentro dela, como o maior milagre ainda não está pleno, ou nem começou, porque esse milagre é quando a pessoa quer, quando a pessoa deseja. Você pode acelerar esse processo, como você pode impedir. Você pode aceitar, como você pode rejeitar. Eu não te disse para você que eu estou nadando contra a maré, porque eu poderia se tornar uma pessoa que tem um conteúdo para comentar polêmica, estudo. E às vezes eu faço os vídeos. Tem pessoas que me cobram até hoje, entendeu? Para fazer esse tipo de vídeo. Mas eu vou falar, eu não tenho saco para isso. Porque tem coisas que é assunto de criança, de bebê. Eu tô querendo falar do céu, da glória. Eu quero falar para as pessoas verem anjo, ver o sobrenatural, ser arrebatado, sei lá, eu quero... Só que esses assuntos muitas vezes não chamam a atenção de ninguém, ou ninguém dá importância, ou ninguém quer viver isso. Está todo mundo preocupado com a superficialidade da vida, com coisas superficiais. E às vezes a gente fica em choque com isso, entendeu? Essa é a verdade. E aí você tem que se desdobrar. Você consegue me entender que esse maior milagre é tão difícil de acontecer, porque depende das pessoas, depende de você. Então essa palavra morfe, no sentido figurado, traz a ideia de juntar as partes para formar um todo. Tem a ver com isso também. É como você está todo quebrado, como um quebra-cabeça, e eu vim colocando cada peça no seu lugar. Ó, até formar um todo. Tem a ver com isso. Eu encontro a sua vida uma ruína, os cacos, o bagaço. Tem a ver com isso, de formar a pessoa como é. Inclusive, uma das traduções do sentido figurado é gerar a natureza. A natureza, ele está falando do caráter, do princípio original, da gênese de Deus. Ou seja, é ter a natureza de Deus. Cristo ser formado é você receber a natureza divina, a natureza do próprio Jesus, é se parecer com Ele. Não é se tornar um religioso, não. É ser como Cristo. E a gente não vê isso. Eu quero que você entenda que todo o meu trabalho aqui, né? Eu dei uma mudada agora, esse novo formato de vídeo também. E a gente está aí apto para o Espírito Santo ministrar, a gente vai se adaptando, se encaixando, entendeu? Mas eu estou dizendo isso porque o meu propósito, e eu quero deixar bem claro para vocês que me seguem, que me acompanham. Eu não quero ser conhecido ou reconhecido como pastor que comenta polêmica. Eu posso fazer uns vídeos aí, eu não tenho problema com isso. Eu não quero ser conhecido como líder que só apresenta papinha, coisas superficiais para as pessoas, para crente superficial. Eu quero ser conhecido. Sim, é lógico que a gente tem que saber que cada pessoa é cada pessoa. Tem uns que tem que dar papinha, outros com comida mais forte. Isso aí é o processo que nos ensina a fazer isso. Mas muito mais do que isso. Eu quero ser o diferencial na sua vida para apresentar coisas espirituais para você, para amadurecer você, para formar Cristo dentro de você. E às vezes muitas dessas palavras, elas não vai descer doce no seu paladar. Não vai talvez fazer uma boa digestão, talvez você não vai engolir com facilidade. Mas você vai ver que depois isso se transformará em vida para você. Por que você não aproveita que nós estamos nesse período do Natal?
e permita que Cristo seja formado em você e você viva o maior milagre. Eu poderia fazer um censo aqui, ou na igreja, em qualquer lugar, com os crentes. Como é que você está de um ano para cá? Espiritualmente falando. Não estou falando de bênção financeira, né? Esses dias atrás eu vi a pastora Elizabeth falando aqui. Talvez ela vai comentar no vídeo também, se ela assistir, né? Ela falou, pastor, tem alguns anos que eu acompanho o Senhor. Bênçãos que eu estou pedindo na minha vida, no geral, ainda não recebi aquelas que eu quero. Ela falou, não foi assim, mas foi com essas palavras, parecida com isso. Mas eu acompanho o Senhor, porque eu tenho aprendido muito. Talvez você não foi curado, talvez você não foi liberto, talvez você não recebeu o milagre que você tanto deseja acompanhando as campanhas e fazendo as orações aqui comigo. Tá bom, glória a Deus e aleluia. Mas se você continua, porque você está aprendendo, você está sendo edificado, é aí que eu quero. Esse é o maior milagre. É formar Cristo dentro de você. Porque essas outras coisas para Jesus é simples. O maior desafio e esse é o maior desafio de toda a igreja, formar Cristo dentro das pessoas. Palavra, ensinamento, oração, entendimento, amadurecimento, é você acordar um ser humano melhor todo dia, é você fazer esse censo, como é, eu vou observar como que era a minha vida espiritual um ano atrás e como eu estou hoje. É olhar e dizer, meu Deus, nesse um ano todo, porque eu quero isso, eu quero gerar essa lembrança, essa memória em vocês aqui, os meus seguidores. Olhe para... Eu estou falando daqueles que me seguem continuamente, porque tem gente que me segue, que me acompanha, e quando eu me encontro com essa pessoa no meio da rua, ele fica tentando, ai pastor, eu te sigo, mas... e fica tentando lembrar de um vídeo e nem lembra. Pessoas que viram assim, que gostaram, mas não voltaram, não tem aquela... Não é assíduo, não tem uma audiência, assistir um ou outro vídeo, uma outra pregação, entendeu? E fica... Não, eu estou falando daqueles que têm um compromisso, que estão aqui, ó, todos os dias. Faça um censo para você ver. Se você assistiu e assiste os vídeos mesmo, as pregações, as ministrações, faz um censo para ver como é que está a sua vida em relação ao conhecimento espiritual, das coisas espirituais. Olha para a sua vida espiritual, como é que você está. É o maior milagre para mim. É fazer Cristo ser formado dentro de você. Esse é o maior milagre. A cura, a libertação, a prosperidade, essas coisas vão vir. Mas com ela, ou melhor, com elas, né, com essas coisas, vai vir o forjar, o moldar, o formar Cristo dentro de vocês. Porque eu estou trabalhando para isso, eu estou me esforçando para isso. Só nessa campanha, repito, só nessa campanha dos Salmos 91, 42º vídeo, quantas palavras proféticas nós já tivemos aqui com estudo aprofundado. E bem simples, bem fácil de todo mundo comer, todo mundo se alimentar espiritualmente e dizer, meu Deus, que palavra boa, que palavra abençoada. Eu recebi aqui um monte de mensagem desses últimos dias para cá. Pastor, eu estou aprendendo muito. Esse é o maior milagre. Esse é o milagre que você deve valorizar. É com este tipo de pessoas que você tem que caminhar, que você tem que estar. É com pessoas que fazem você crescer. É com pessoas que fazem você amadurecer. É com pessoas que vão te levar a uma profundidade. Não vai ficar mais só na superfície. É profundidade. Porque existe milagres na profundidade. E já tenho 40 minutos, eu vou parar. Senhor, a minha oração é que o Senhor desperte dentro do coração desses homens e mulheres o desejo interno deles receberem essa transformação interior. O que acontece no interior, sair, refletir no exterior. Que Cristo seja formado, moldado dentro deles. Que cada um, Senhor, que estão no processo dessa formação de Cristo dentro deles,
Se eles precisam de cura, o Senhor os cure. Se eles precisam de libertação para isso acontecer, liberta. Se precisa de prosperidade financeira, faça. Senhor, que no final de toda essa obra, o propósito primário, o propósito mais importante, que é o Senhor ser formado dentro deles, que isso aconteça. Nessa véspera de Natal, é isso que eu desejo para o teu filho e para a tua filha. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Olha só. Hoje, por ser o dia 24, como eu disse para você, o vídeo de ontem, que é o 41º, teve pouca visualização porque o povo está muito corrido. Hoje é o dia 24 de dezembro, amanhã é o feriado. No dia de amanhã nós não iremos postar vídeo, no dia 25 não irei postar o vídeo, vou deixar para postar no dia 26. Porque amanhã tá todo mundo corrido, vai dar muito menos visualização. Então a gente faz um trabalhão, tem que gravar, tem que editar, tem que fazer um monte de coisa, tem que procurar uma palavra, um estudo para trazer para vocês, para ter pouca visibilidade. Então, neste dia 25 nós não iremos postar o vídeo aqui, por causa do alcance, tá todo mundo ocupado, tá todo mundo, né? Mas no outro dia a gente vai colocar. Então, não tem problema. Irmão, irmã, só nessa campanha do Salmo 91, nós não estamos nem na metade. Aguente seu coração que a jornada ainda é grande, vai vir muita coisa. Até lá, o próprio Cristo vai ser formado dentro de você. Quando acabar essa campanha, eu já sei que tem uns aqui que é assim. Quando a gente acabar essa série de 91 vídeos, vai falar assim, pastor, já acabou. 3 meses, irmãos, tendo vídeo. É uma coisa fantástica o que está acontecendo nessa campanha. Vai ter gente, e vai ter gente que já se perdeu, nem está mais ouvindo, assistindo, nem está mais acompanhando, porque querem só o superficial. Mas você que me acompanha aqui, você vai para a profundidade. E na profundidade, quando Cristo é formado dentro de nós, irmãos, o extraordinário, o maior, o mais top, como a gente diz, vai ser liberado na sua vida, sim. Eu declaro e profetizo isso na sua vida, tá bom? Deus abençoe novamente, Feliz Natal para cada um de vocês. E que Cristo não só venha nascer, né? Ele nasceu, mas ele seja formado dentro de você. Então, até depois de amanhã, nessa campanha. Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijo no seu coração.